Depois de nós termos visto a distribuição das tribos de Israel, quando estamos aqui no livro de Josué meditando a partir das questões factuais, territoriais, o que a gente pode tirar para a nossa espiritualidade, para o nosso caminhar com Deus, nós já vimos então o assentamento dessas tribos com todas as suas particularidades e peculiaridades à época. Aí nós chegamos aqui em Josué, no capítulo 20, depois que se distribui as tribos, aí o Josué também pega a sua herança, né? É interessante que ele é o último a pegar a herança, mas a tribo dele, que era Efraim, já tinha essa herança. E no capítulo 20 a gente tem a questão agora de uma outra territorialidade, que é a das cidades-refúgio. E a gente vai vendo aqui no texto que 6 cidades-refúgios foram estabelecidas em Israel. Cidade-refúgio para quê? Em todas as sociedades, desde sempre, existe os assassinatos, sejam eles dolosos, deliberados, planejados, vingativos, e aqueles culposos, onde a pessoa, sem querer, ela matou alguém. Mas independentemente da vontade de quem matou, a Bíblia até vai chamar isso de o vingador de sangue. Sempre existiu o vingador de sangue. Então não adianta alguém chegar para mim e dizer que sem querer matou uma das minhas 2 filhas ou o meu filho. A vingança ela é natural. Na hora você já vai querer retribuir isso. No Brasil, precisamente neste dia, nós estamos aí às voltas com o caso lá do menino Miguel, que ao tentar procurar a mãe, acabou se jogando aí de uma altura de 30 metros. Não é que ele se jogou, né? Ele caiu acidentalmente, uma criança de 5 anos. E aí está nessa discussão se a dona, a patroa da mãe do Miguel, se ela matou de forma dolosa ou de forma culposa, porque ela, no mínimo, abandonou uma criança no elevador. E ela diz na entrevista, né? Ah, mas eu não dei conta de segurá-lo, mas entre um adulto e uma criança de 5 anos, o adulto tem de dar conta de segurar. Então, fica naquela questão do abandono do incapaz. E, independentemente do que a justiça vai fazer acerca disso, a gente tem aí estabelecida a questão se ela matou por querer, e nesse caso eu duvido que ela tenha matado, que ela tinha a intenção de matar o menino, mas houve um abandono, que acabou provocando a morte do menino. Então tem toda essa discussão, e aí você imagina nos tempos, sei lá, 1200 antes de Cristo, como que era feita essa discussão. Eles trabalhavam com aquilo que eles tinham. E no caso, Deus já tinha combinado com Moisés que quando Israel estivesse assentado no seu território, haveria 6 lugares onde essas pessoas iriam se refugiar, até que elas fossem julgadas pelos juízes. Nós temos esses lugares aqui, mais ou menos demarcados, né? Você vai olhando aqui, ó, nós temos aqui as cidades de refúgio por todo o território de Israel no nosso mapinha fuleirinho. Temos aqui um ao norte que ficava na tribo de Naftali, outro mais ao centro que ficava na tribo de Efraim, outro mais ao sul que ficava em Hebron, em Judá. E aí do outro lado do Jordão nós tínhamos uma cidade de refúgio que ficava na tribo de Ruben, outra na tribo de Gade e outra nos territórios da metade oriental de Manassés, né? Ainda falando de questões territoriais. Mas o que nos importa aqui é essa problemática, né, do assassinar. Assim como viver é nascer até chegar à morte, viver é morrer, nesse sentido, viver é caminhar rumo à morte. Também viver é estar passível de assassinarmos. Jesus vai dizer isso, né? Olha, você pode se orgulhar de nunca ter matado ninguém. Ouvistes que foi dito, né? Não matarás. E aí você se orgulha de não ter matado ninguém. Eu, porém, vos digo, quem disser para o seu irmão babaca, com aquela energia negativa de assassiná-lo, é assassino, é digno de juízo. Né? Vai ser lançado no inferno, começa a ter uma tormenta espiritual. Ele estava ali, isso sendo traduzido por Mateus no seu evangelho, direcionado
a igreja que tinha uma mentalidade mais judaica, os judeus convertidos, digamos assim. E aí ele está dizendo, olha, você não vai ser punido pelos seres humanos, mas o juízo começa a tomar conta de você, porque assassinato é assassinato, seja simbólico ou não. E aí nós estamos em guerra no Brasil em relação aos cristãos, né? Porque você tem um presidente, por exemplo, que ele está aí, todo dia ele está vetando resoluções para poupar a vida da população. Então ele já quer, né? É claro que isso tudo é um jogo político, mas não deixa de ser um homicídio por procuração, porque ele resolveu que máscara está liberada em igreja, não vai precisar usar, está liberado em bares, etc. Mesmo que isso na prática não aconteça, porque o que vai valer são as leis municipais, estaduais, graças a Deus, mas isso é o suficiente para acender uma discussão entre a cristandade e os cristãos que defendem Bolsonaro como um homem que Deus colocou ali, que tem que ser acolhido, aquela coisa toda, né? A gente tem aí, além da Covid, nós temos essa doença de seguir alguém a todo custo, mais conhecido pelos críticos como o Covid-17, se referindo ao número do então candidato Jair Bolsonaro. Mas por que ele, nas palavras de Jesus, o presidente atual do Brasil entraria como um assassino? Porque com as suas medidas do alto da sua autoridade presidencial, de onde ele poderia dar exemplo, ele libera a morte. E aí a gente vai vendo no dia a dia, eu conheço pessoalmente pessoas que estão agindo com a completa banalização em relação ao vírus porque o presidente falou. Então ele acaba sendo responsável por muitas mortes nesse sentido, você gostando disso ou não. Era assim que Jesus pensava, né? Porque quando ele está assinando alguma coisa, está dizendo, morra! O brasileiro, a gente nem sabe, né? O cara nada na água de esgoto e nem se contamina, ele está zombando de uma série de coisas, né? Então, em meio a essa discussão, entendamos aqui, antes da nossa meditação, o que seria essas cidades de refúgio, como que acontecia, quais procedimentos eram tomados com a pessoa que se considerava que ela havia matado acidentalmente, né? Então Josué 20, versículo 3 diz assim, vamos ler a partir do versículo 2, Josué 20. Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, essas que eu mostrei no mapa, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. Então nós temos dois problemas aí. Assim como a gente está predestinado a nascer e morrer, quem nasceu está o tempo todo correndo o risco de matar, seja dolosamente, seja acidentalmente. E uma vez que houve a morte, o assassinato, intencional ou não, vai haver o vingador do sangue. É o que diz o versículo 3. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Então acolhia-se aquela pessoa que entendia que ela matou sem querer. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não aborrecia dantes. Até que fosse julgada a causa, era assim que era considerado. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias, então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Aí nós temos aqui então esse paliativo, essa resolução temporária. Ele vai ficar aí até o julgamento na congregação, né, o caso era levado a público, ou então até a morte do sacerdote. O sacerdote morreu daquela região, de uma dessas 6 cidades, ele voltava ao seu lugar original. E aí o texto é reticente, porque talvez ele corria outros riscos. De qualquer maneira, a gente vê assim que era um avanço em relação às leis que já existiam, porque matou por acidente ou não naquelas épocas, ia morrer. Mas de qualquer maneira, se a pessoa matou por acidente, ela acabava tendo essa gentil prisão, mas era uma prisão, porque você matou por acidente, você tinha que se refugiar. Imagina, você
matou em determinado lugar, tinha que fugir para um outro distante e se refugiar ali, e de repente você tem esposas, filhos, etc. Mas era como se fosse um leprosário, você ia viver em isolamento até que o sacerdote falecesse. Então, de alguma maneira, o vingador tinha alguma vingança, né? Independente de você ter matado o presidente. Agora, independentemente disso, as coisas não são mais assim. Voltemos às palavras de Jesus. Todos nós, de alguma forma, somos assassinos. Jesus disse, quem chamar o seu irmão de raca é passível de julgamento no tribunal. Porque a gente, sem perceber, né, quantos mal entendidos você que está me assistindo não deve ter vivenciado ou provocado com suas palavras. Às vezes você diz uma coisa, a pessoa está pensando outra e ela comete erros a partir das suas palavras. Quer dizer, você cometeu assassinatos ou de reputações, ou a partir de difamação, de calúnia, de injúria, porque você foi na onda do que estava sendo falado. Né? Aquelas pessoas que gritaram, né? Crucifica-o, crucifica-o. Alguém fala assim, mas foram elas que mataram Jesus? Quem gritou crucifica-o matou Jesus, mesmo que ali estava indo na onda. Né? Sempre tem aqueles que vão dizer assim, não, Alexandre, mas toda a humanidade matou Jesus. Eu estou falando da questão in loco, do que aconteceu ali, naquela sexta-feira da Páscoa. Então, a gente acaba cometendo muitos assassinatos por acidentes. E Deus nos perdoou a todos nós. O que eu queria que você compreendesse é que, se nestes dias a gente não tem aí as cidades de refúgio, nós temos primeiro um sistema jurídico complexo, bem desenvolvido, bem estruturado, embora os brasileiros não gostem, mas é um bom sistema judiciário. Mas, sobretudo, nós temos aquilo que está lá no Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio, mais do que a cidade de refúgio, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. De maneira que, ainda que a gente precise das leis humanas, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus pode resolver situações para as quais você não vê saída. De repente você foi flagrado numa situação. Eu acho que, junto com o assassinato, os crimes de estupro, por exemplo, são muito difíceis de serem detectados, porque são crimes da intimidade, né? Geralmente uma moça vai denunciar um homem, nós habitamos uma sociedade misógina, todo mundo já pensa, está se levantando contra o pastor. E essa mulher aí que está aí de olho na pensão do pastor Abílio, quer dizer, as pessoas não acreditam nas vítimas do estupro, porque também no meio disso tudo, embora seja raro, mas acontece, e isso estraga toda a luta de quem realmente é vítima, existem aquelas pessoas, eu conheço situações onde a pessoa ela se machucou todinha e falou, olha, foi ele que me estuprou, mas foi a pessoa que até se mutilou para tentar chamar a atenção de alguém amado. E aí essa pessoa inocente veio a morrer. Isso não deveria, mas acaba desqualificando a luta da maioria absoluta das mulheres que são estupradas e não conseguem provar. Olha como é que é difícil a humanidade resolver, seja aqui na época da cidade de refúgio, seja hoje com todos os avanços psíquicos, jurídicos, todas as avaliações avançadas. Mas eu te digo, porque esse vídeo não é sobre jurisprudência e não é sobre a justiça dos homens. Esse vídeo é o Evangelho de Jesus que te diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Eu posso te garantir, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está diante de uma situação igual a essa, pode clamar ao Senhor, não fique parado na tradição social, no que as pessoas vão acreditar. Faça as denúncias que for preciso. Tem situações que você vai dizer, Senhor, eu vou fazer tudo, mas vem comigo, por favor. Faça. Tem hora que a justiça é exatamente o semear, é você lançar a semente na terra sem saber no que aquilo vai dar. Mas se você fizer isso em Cristo Jesus, Ele vai se levantar em seu favor. Seja lá o que isso signifique na sua individualidade. Isso pode virar uma questão midiática, ou isso pode virar apenas a resolução do seu problema. Eu me lembro que no ano de 2015, eu e minha esposa, minha família, né? A gente estava se preparando para fazer uma viagem no finalzinho do ano, e aí a minha esposa sai com um carro
do mecânico, prontinho, todo reformado, revisado. E aí ela vai atravessar uma rua que na verdade era um beco. E do nada, do beco, à sua direita, veio uma moto em alta velocidade. Ela estava atravessando, que a rua também exigia uma velocidade baixa. Ela estava atravessando do nada uma moto em alta velocidade e chapou o nosso carro, estragou toda a reforma que a gente tinha feito, viagem adiada. E a gente falou, olha, amém, tá todo mundo vivo, quase. A moto abateu exatamente onde estava o meu sogro, que estava acompanhando a minha esposa, para levar o carro para revisar o pneu, as rodas, né? E aí, alguns meses depois, chega para nós um processo de danos materiais, vindo do motoqueiro, que à época ele tinha... ele estava andando sem a carteira, a moto não era dele, vinha de uma cirurgia, tinha uma sonda na sua barriga, a gente acudiu, né, conseguimos 2 ambulâncias, chamamos um corpo de bombeiro, polícia, conseguimos tudo para ele, mas ele alegou danos materiais querendo ganhar alguma coisinha aí, sabe? Eu lembro que na época o processo era inicial, a gente ia ter que pagar a ele uns 3.600, mas se a gente não quisesse fazer acordo, o negócio ia subir para quase 6.000. Eu só sei que quando a gente foi chamado, né, eu falei com a minha esposa, olha, a gente tem ao nosso favor a nossa consciência. Você sabe que você não estava ali fazendo nada de errado. Aí, porque nós somos no Google Maps, e aí é o seguinte, como o carro estava subindo uma rua e a moto veio à direita, então ela já perde a razão. Independentemente do motorista responder a outros processos criminais, com relação ao trânsito ela estava errada. Aí eu falei com ela, olha Sônia, não faça nenhum acordo, porque Deus é a nossa justiça. E aí ela com muito medo, aquela coisa toda, ela não fez o acordo. E aí algumas semanas depois a gente recebe o resultado, que o juiz entendeu que o cara da moto não conseguiu provar que a moto era dele, não conseguiu provar as reformas, não conseguiu gastar não conseguiu comprovar nenhum gasto, ele acabou tendo que arcar com todos os advogados. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque para a tecnicalidade da justiça, a gente não tinha saída. Minha esposa atravessou uma rua e a moto que colidiu com o carro dela vinha pela direita. Então isso para quem é técnico, mas não é existencial, e a justiça tem que ser técnica. Então até a justiça é técnica. Olha aqui, cidades refúgio. Eu não tinha como saber se a pessoa matou por culpa ou não. O caso da mãe pernambucana que deixou a criança cair do prédio, né? A mãe, que na verdade era a patroa da mãe da criança que acabou caindo do prédio. A justiça vai ter que ser técnica. E aí a justiça foi técnica no nosso caso, mas nós fizemos o Senhor porque Ele sempre é e sempre será o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E acabou que aquele homem que nos causou tanto mal, ainda teve que pagar por todos os honorários advocatícios. Eu nem sei como é que está essa história, e eu não estou aqui zombando dele, estou apenas me alegrando porque a justiça do Senhor foi feita. Mas nós também tivemos que ir pelos meios, quando fomos chamados tivemos que ir lá responder. Porque, principalmente os cristãos brasileiros, têm essa coisa, deixa que Deus resolve. Olha, tem situações, se Deus chegar para você e falar assim, eu resolvo, aí tudo bem. Mas enquanto Deus não disse, você vai pelo bom senso, pelo caminho da legalidade e diz, Senhor, eu estou indo aqui pela lei dos homens, mas o Senhor é o meu refúgio, acorde a minha causa, me socorra. Ele jamais deixará aquele que o clama confundido. E é claro que eu estou dizendo aqui as pessoas que têm o Senhor como seu Senhor. De repente você está me assistindo e você não crê em nada disso, acha que Deus não existe. Eu não estou aqui para te convencer da existência de Deus. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu só estou aqui para te dizer o seguinte. Seja lá quando é que esse Deus vai se revelar a você, entendeu que é para clamar a Ele, clame. Porque Ele, muito melhor do que essas cidades de refúgio, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação, do desespero, da falta de recursos. Ele é o nosso recurso, Ele é o nosso clamor, seja por motivo de assassinatos acidentais, seja por motivo de Covid-19, seja por motivo de alguém que te causou danos e ainda tem a cara de pau de abrir processo contra você por danos materiais. Quando a justiça fala, olha, nós somos técnicos,
você fala, vocês têm o fato. Eu sirvo aquele que tem a verdade é que ele é meu refúgio. E ele sabe que nesse caso a minha consciência pesa ao meu favor. Quem assim age, quem clama ao Senhor, nunca ficou desamparado. E o Senhor ama a misericórdia, por isso que Ele providenciou a modo daquela situação. Era o que eles tinham como horizonte de justiça. 6 cidades refúgio nos territórios de Israel. É isso que a gente aprende com Josué capítulo 20. Que o Senhor seja o seu refúgio. Amém?